Você já ouviu falar em presente de grego? Sabia que essa expressão nasceu de uma das mais famosas artimanhas de guerra de todos os tempos? Prepare-se para reviver o final dramático da Guerra de Troia. Uma história onde 10 anos de cerco e força bruta não valeram nada diante da astúcia de uma única mente brilhante. Esta é a narrativa épica de como a cidade inexpugnável de Troia foi finalmente conquistada. Não pela espada, mas pelo engano. Para entender o cavalo de Troia, precisamos voltar no tempo. Imagine uma poderosa cidade chamada Troia, ou Ilion, localizada na atual Turquia, por volta de 1200 a.C. Suas muralhas eram lendárias, consideradas intransponíveis. Por que uma guerra tão longa começou? Segundo a mitologia, tudo começou quando Paris, um príncipe troiano, raptou Helena, rainha de Esparta, o marido dela, Menelau, e seu irmão, Agamenon. Reuniram o maior exército que o mundo grego já tinha visto e navegaram para Troia. O que eles não esperavam era um impasse. Por 10 longos e sangrentos anos, os gregos tentaram invadir a cidade. Heróis de ambos os lados, como o grego Aquiles e o troiano Heitor, morreram em batalha. O exército grego estava exausto e frustrado, acampado do lado de fora das muralhas que pareciam rir de seus esforços. A força bruta havia falhado. Para vencer, eles precisariam de algo mais. Precisariam de um truque. É aqui que entra o homem mais astuto de toda a Grécia, Odisseu, o rei de Ítaca. Ele percebeu que, se não podiam derrubar as muralhas, teriam que convencer os próprios troianos a abri-las. A ideia era genial em sua simplicidade. Construir um presente tão magnífico que o inimigo o desejaria dentro de sua cidade. Assim nasceu o projeto do cavalo de Troia, com a ajuda de um habilidoso carpinteiro chamado Épel. Os gregos construíram um cavalo de madeira gigantesco oco por dentro. Era uma obra de arte grande o suficiente para impressionar qualquer um, mas o mais importante, grande o suficiente para esconder um pelotão dos melhores guerreiros gregos em sua barriga. Para tornar a farsa ainda mais convincente, eles dedicariam o cavalo à deusa Atena, protetora dos gregos, como se fosse uma oferenda de paz. Com o cavalo pronto na praia, o ato final do grande teatro de Odisseu começou. Primeiro, a retirada fingida. Todos os navios gregos levantaram âncora e desapareceram no horizonte. Para os vigias de Troia, parecia que finalmente, após 10 anos, os invasores haviam desistido. A guerra tinha acabado, mas na verdade, a frota grega estava apenas escondida atrás de uma ilha próxima, esperando o sinal. Na praia deserta, eles deixaram apenas 2 coisas: o imenso cavalo de madeira e um homem. Esse homem era Sinão, um guerreiro escolhido a dedo para o papel de sua vida. Ele se deixou ser capturado pelos troianos e, quando levado ao rei Príamo, contou uma história de cortar o coração. Disse que os gregos o odiavam e planejavam sacrificá-lo aos deuses para garantir uma viagem segura para casa. Mas ele conseguiu escapar. Sobre o cavalo, Sinão explicou que era uma oferenda à deusa Atena. Ele disse que os gregos o fizeram propositalmente grande para que os troianos não conseguissem passá-lo por seus portões. Por quê? Porque se os troianos o destruíssem, a ira da deusa cairia sobre a cidade. Mas, se conseguissem levar o cavalo para dentro, Troia ganharia o favor de Atena e se tornaria invencível. A história era quase perfeita, mas nem todos acreditaram. O sacerdote Laocoonte gritou um aviso, proferindo a famosa frase: "Temos gregos." Mesmo quando trazem presentes, ele até atirou uma lança contra o cavalo. E o som ecoou. A profetisa Cassandra, filha do rei, também previu o pior, mas ela nunca era levada a sério. Tragicamente, os avisos foram ignorados. Convencidos pela atuação de Sinon e cegos pela alegria de uma suposta vitória, os troianos celebraram: a guerra acabou. Eles eram os vencedores. Em meio a uma festa gigantesca, eles fizeram o impensável. Para trazer o presente dos deuses para dentro da cidade,
Eles próprios derrubaram parte de suas muralhas inexpugnáveis. Aquilo que resistiu a 10 anos de ataques, agora era violado pelos próprios defensores. O cavalo foi puxado para o centro de Troia, e a cidade festejou até tarde da noite. Quando a cidade adormeceu, exausta e embriagada pela celebração, o plano de Odisseu entrou em sua fase final e mortal. Na calada da noite, Sinon abriu a portinhola secreta na barriga do cavalo. Um por um, os melhores guerreiros gregos, liderados pelo próprio Odisseu, desceram em silêncio para o coração da cidade adormecida. Sem encontrar resistência, eles mataram os guardas, abriram os portões principais de Troia e acenderam uma tocha, o sinal para a frota grega que esperava no escuro. O resto foi um massacre. Os exércitos gregos invadiram a cidade pelos portões agora abertos. Troia, pega de surpresa e completamente indefesa, foi saqueada e queimada até o chão. A família real foi morta, e a gloriosa cidade foi reduzida a cinzas. Após uma década de guerra, a astúcia, e não a força, deu a vitória aos gregos. Mas o cavalo de Troia realmente existiu? A história é contada em poemas épicos, como a Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio. Arqueólogos confirmaram que uma cidade rica, correspondente à Troia das lendas, foi de fato destruída violentamente por volta dessa época. No entanto, a maioria dos historiadores acredita que o cavalo de madeira é um mito, uma metáfora. Algumas teorias sugerem que o cavalo poderia ser o apelido de uma máquina de cerco, como um ariete coberto com peles de cavalo, que conseguiu romper uma parte do muro. Outra hipótese interessante é que um terremoto, um evento frequentemente associado ao deus Poseidon, que também era o deus dos cavalos, pode ter danificado as muralhas, permitindo a entrada dos gregos. O mito do cavalo seria uma forma poética de contar essa história. Real ou não, o cavalo de Troia se tornou o símbolo definitivo da vitória da inteligência sobre a força bruta e um aviso eterno: nunca confie em presentes vindos de um inimigo. A história nos ensina que, às vezes, as maiores ameaças não vêm com o barulho de um exército, mas no silêncio de um presente deixado em sua porta. E se você gostou de mergulhar nessa guerra antiga, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Obrigado por assistir e até a próxima.